Então, sejamos todos bem-vindos. Mais um Evangelho da noite, de segunda-feira, com esta turma linda, vinculado a esse centro espírita lindo, que é o Centro Espírita Natalício de Jesus. E aqui, toda segunda-feira, nós estamos aqui vibrando muito amor, muita saúde, muito carinho, uns para com os outros, para que a nossa semana comece já numa vibração alta, né? De alto relevo, aí, vamos dizer assim, na companhia de mentores queridos. Então, vamos ter a prece inicial pela nossa companheira Noeli, por favor. Então, boa noite a todos. Vamos fechar o nosso olho, como diz a Jo, né? Para a gente ir ficando mais tranquilo, acalmando os nossos corações. Lembrando também que a Jo sempre fala, cheirando a florzinha, apagando a velinha, respirando profundamente. E assim, com o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, com os espíritos amigos que fazem parte da nossa querida casinha Natalício de Jesus, com Jesus, nosso Mestre e nosso Pai, nós vamos rogando a eles que estejam conosco, inspirando a nosso estudo de hoje à noite, e que nós, como seus pequenos peregrinos, possamos acompanhar a leitura e interiorizar isso em nossos corações para a nossa vivência diária, porque nós sabemos que, além do conhecimento, nós precisamos da nossa reforma íntima tão sonhada. E nós temos um anjo da guarda tão bondoso, que está sempre ao nosso lado nos inspirando. Então, que sejamos inspirados nessa tão sonhada reforma íntima, diante das lições que Joana de Ângeles traz para nós. E assim vamos glorificar o nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja, que Deus nos ilumine e nos proteja, que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja em cada lar. Assim seja. Que assim seja. Boa noite para quem não vê, né? Mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar aprendendo um pouquinho mais, porque quando a gente estuda a gente aprende mais, né? E agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que está sempre nos intuindo, e pedir para esses mentores, amigos, para que a gente possa aí trazer a mensagem da noite a contento. É a lição de número 22 do livro Entrega-te a Deus, né, do Divaldo e da Joana, e o título é A Tragédia da Depressão. O som está bem? Então tá bom. Eu vou primeiro tecer alguns conceitos, né, de acordo com a pesquisa que eu fiz, e depois, na sequência, eu entro com a lição e as considerações da Joana. Então, assim, no primeiro momento, a gente vai ver que, né, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a depressão ela é um transtorno que acontece com muita gente, mas ela pode ter consequências sérias. A depressão clássica, o transtorno depressivo maior, ele causa sintomas graves que afetam a maneira como você se sente, pensa ou lida com as atividades diárias, como dormir, comer ou trabalhar. Esse tema é um tema bastante recorrente. A gente sempre ouve muitos comentários, ouve falar muito, nós sabemos de muitas coisas. Então, muitas falas minhas vão ser repetitivas. A Joana vai falar, né, depois, né, vai ser repetitivo, que é justamente para que a gente possa interiorizar isso tudo.
Como está dizendo no início, ela é uma doença séria, né? Ela é a doença da alma. Né? Agora há pouco eu estava vendo assim, quando que apareceu esse termo de depressão? Né? Então, porque no início, até o final do século XIX, até o final de 1890, mais ou menos, não se falava depressão. Tudo era melancolia. Toda doença relacionada com a mente, com loucura, né, dava-se o nome era tudo relacionado com melancolia. Né? No final do século XIX é que apareceu o termo depressão e é onde os estudos convergem para o que a gente entende hoje como depressão. E é uma coisa muito grave, porque hoje no mundo, né, de acordo com essa associação, mais de 300 milhões de pessoas passam por um processo depressivo. Gente, 300 milhões de pessoas no planeta Terra é uma vez e meia o que nós temos de população no Brasil. Né? Isso dá mais ou menos 5% da população mundial, hoje. Né? Hoje, mais ou menos, estima-se. Né? A cada 100 pessoas, 5 têm algum transtorno de depressão, tem algum tipo de depressão. Então, a coisa é muito grave. Então, assim, alguns tipos de depressão que a gente vai ter. Né? A gente vai ter a depressão clássica ou a depressão maior, que é o transtorno depressivo maior. Quais são os sinais clássicos, né, dessa depressão? Humor muito deprimido, tristeza, desânimo, pensamento negativo. Pouco interesse em atividades, mesmo aquelas mais prazerosas, aquela que você fazia com prazer, você não encontra mais sentido na coisa. Dificuldade para dormir, alteração no apetite ou no peso, perda de energia, sensação de inutilidade, pensamentos de morte ou suicídio também pode ocorrer. Olha como a coisa ela é grave. Né? Só que isso daqui a gente tem que tomar cuidado, porque assim, quando a gente fala humor muito deprimido, esse humor, ele não vem do dia para a noite. A depressão, ela não vem, não nasce do dia para a noite. Não é porque você está hoje triste, que você amanheceu triste, que você está com depressão. Você pode estar deprimido. Né? Você pode, né, por algum motivo, você está triste, por algum motivo você tem alguma síndrome que não está legal, né? Isso não significa que está com depressão. A depressão ela vem devagarinho, ela vai consumindo, ela vai corroendo, tá? Demora semanas, meses, anos até, tá? Então para ela se instalar. Por isso que o cuidado, né, tem que ser sempre redobrado, né? Às vezes você não dormiu bem de noite, você vai falar, já estou com depressão. Não é bem assim. Né? Às vezes você não dormiu bem de noite porque aconteceu alguma coisa, está preocupado com algo. Né? Então, assim, a gente precisa separar as coisas. Né? Transtorno depressivo persistente. Transtorno depressivo persistente. É um transtorno, gente, esse tipo de depressão dura até 2 anos. A pessoa fica aí no processo depressivo, sabe? Ela perde a noção, perde o sentido das coisas. Ela se sente fraca e sem vontade, tá? Na maior parte do tempo. Ela apresenta baixa autoestima, falta de esperança, alteração no peso e no apetite. Eu quero fazer aqui um adendo, um paralelo, porque às vezes a gente fala algumas coisas, né, no sentido de ajudar, no sentido de incentivar, muitos de nós acaba pecando. Porque aqui ele fala assim, ó, muitas pessoas com essa síndrome, né, transtorno depressivo persistente, sentem-se fracas e sem vontade. A gente tem o hábito de falar assim, você precisa ter força de vontade, você tem que ter vontade para poder superar. E aí me fez lembrar uma passagem do Chico, né? Porque uma vez falaram para o Chico assim, Chico, por que você, ao invés de você ensinar aquele pessoal a pescar, né? Por que você não ensina a pescar, ao invés de você dar, né? Você sempre dá o peixe, por que você não ensina a pescar? Aí ele aproveitou a situação, porque foi uma situação da hora lá. Falou, olha, ele deu uma risadinha e falou assim, olha, não dá para ensinar a pescar nesse momento. Em outras palavras, né? Porque as pessoas estão tão fraquinhas que elas não conseguem segurar a vara para pescar. Então, muitas vezes, nós estamos nessa condição. Nós não temos forças para segurar a vara para pescar. Tá? Às vezes a gente fala, você tem que ter força de vontade. Vontade de sair do processo depressivo, de sair da depressão, de lutar, todo mundo tem.
né? A gente vai ter essa vontade interiorizada, sim. Porque quem não quer melhorar? Quem não quer estar bem, né? Quem não quer fazer as coisas prazerosamente na vida? Mas muitas vezes a gente não tem forças e não tem ânimo para poder superar isso. Gente, é difícil. Porque quem passa pelo processo é complicado. E aí não é só a depressão em si, né? Aí a gente pode considerar qualquer outro tipo de doença, né? Porque assim, ninguém quer passar pela dor, né? Então, mas é muito delicado. A gente tem aí também, né, um outro transtorno, que é o transtorno disruptivo de desregulação do humor. Isso é característico de criança e adolescente. Aquelas explosões de humor que eles têm, né? Então é um tipo, né, de depressão que tem que ser, né, assim, bem observada. Transtorno afetivo sazonal. A gente vive agora, né, entrando no inverno, muitas pessoas têm essa crise, né? Esse transtorno sazonal. Tem pessoas que têm esse transtorno no verão. Não se sente nada bem no verão. Tá? Então isso tem que ser tomado. E assim, são sinais que o nosso corpo dá que alguma coisa não está de acordo. Então a gente precisa, nesses momentos dos sinais, perceber qual é a saída que nós vamos ter. Né? É aí onde a gente tem que tomar os cuidados devidos. Né? E aí a gente vai ver outros tipos também, como a depressão pós-parto. Né? Tem uma depressão, um fator depressivo, né? Às vezes a mulher, principalmente, né, quando tem a TPM muito forte. Gente, isso pode gerar depressão. Tá? Então, né, em alguns casos, essa desordem disfórica pré-menstrual, tá? Ela derruba muito a mulher. Tá? Às vezes, estou com TPM, e às vezes é uma coisa mais grave. Transtorno bipolar é um tipo de depressão também. Né? Então, assim, claro, com as suas variações. A depressão psicótica, né? Falsas crenças, ilusões, alucinações, delírio de culpa. Né? Tem gente que se culpa porque é pobre, tem gente que se culpa porque é rico. Tá certo? E aí, o que a gente diz para uma pessoa, né, que está passando por um processo depressivo ou que está com depressão? Simplesmente, eu estou aqui. Então, gente, quem tem depressão é muito difícil de pedir ajuda. Então, eu estou aqui. Ou então, sim, eu sei que isso é péssimo. Quando, né, a pessoa está nesse estado, as coisas elas se agigantam, se avolumam, os problemas parecem que tomam uma dimensão que você não consegue sair. Né? Então, assim, a pessoa precisa ser elogiada, a pessoa precisa ser acolhida, ser abraçada. Né? A gente fala assim, a gente tem que tomar cuidado para elogiar as pessoas, mas muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, ela está passando por um processo e a gente nem percebe. Né? Então ela é muito delicada, né? Essa coisa da depressão. Né? Então, assim, tem uma profilaxia que eu achei bastante interessante aí no meio acadêmico, que é assim, há uma profilaxia para a depressão. Ela precisa passar pelo cuidado consigo e com os próprios limites. Ela precisa passar pelo cuidado consigo mesmo e com os próprios limites. Né? Todos nós temos limites e muitas vezes nós ultrapassamos esse nosso limite. Né? Quando o corpo, né, quando a nossa mente dá algum sinal que não está, sinal vermelho, a gente tem que correr. E muitas vezes a gente não correr, não, a gente tem que parar, né? A gente tem que parar. Correr, se sinal fosse verde. Então, assim, nosso sinal vermelho, para. Tem alguma coisa que está errada. Então, nós não precisamos de um batalhão de psicólogos, de psicanalistas, de psiquiatras, especialistas em sintomas. Está falando, nós não precisamos de grandes coisas para ser especialista em sintoma, porque os sintomas a gente sabe. Nós precisamos de muita gente atenta ao sofrimento. Muita gente atenta às práticas que transmitam para as pessoas que elas podem se cuidar e se prevenir, cada qual do seu jeito. Né? Então a gente sempre ouve falar que muitas vezes nós somos médicos de nós mesmos. Né? Só que quando a gente entra nesse processo, é difícil, é complicado de sair. Por isso que a gente tem que tomar sempre cuidado com as pessoas que estão à nossa volta e vamos fazer a nossa parte. Bom,
Essa é a primeira parte que eu gostaria que eu gostaria de citar para a gente poder assim se apropriar um pouquinho, né, do que é a depressão, muito grave por sinal. E aí Joana de Ângeles, não tem nem o que falar, né? Joana de Ângeles, ela é assim uma sumidade, né, nessa parte aí mental, porque a depressão é a doença da alma, é a doença do século, né? E quando Joana põe as suas considerações, né, a gente tem que ler 2, 3, 4 vezes para poder, né, assim, sedimentar aquilo, sentir aquilo, né? Tem que ler, né, bastante para poder entender o grau de profundidade que ela quer dizer. Né? Quando a gente fala ler 2 ou 3 vezes, é porque a maturidade com que ela traça isso para a gente, ela é muito grande. Né? Joana é uma, sabe, Joana é Joana. Então, assim, ela começa assim. A cultura contemporânea, emissária do consumismo e perda de identidade, ela favorece a irrupção pandêmica da depressão. Olha só como que a Joana ela considera isso, uma pandemia, né? Então, assim, hoje em dia nós temos aí a depressão esparramada aí nos diversos pontos do nosso planeta Terra, né? Então, não é só de uma nação, não é só de um país, né? Ou de um vilarejo. Qualquer um está sujeito a isso. E ela destaca que a cultura contemporânea do consumismo, ela pode gerar um tipo de depressão. Então nós vivemos numa sociedade consumista, né? Onde nós temos muitas facilidades para ter as coisas, principalmente de a nossa geração. A nossa geração, ela não teve muitas coisas lá atrás. Né? A grande maioria de nós que está presente hoje aqui, né, ouvindo, né, que está nessa sala, né, lá atrás era muito complicado. Os nossos pais fizeram isso. A gente não tinha, ele não tinha, sabe? E quando tinha era muito, mas muito caro mesmo. Hoje se tornou muito mais fácil, apesar das dificuldades que muita gente encontra, claro, dificuldade todo mundo tem, né? Mas hoje é muito mais fácil de se conseguir. Então, é uma porta aberta, é uma porta larga para a gente aqui, né, querer mais. Só que muitas vezes a gente dá o passo maior do que a perna. Né? Então, não é proibido a gente querer as coisas, a gente ter as coisas. Muito pelo contrário. Sabe? Isso é muito prazeroso, é a lei do progresso. Tá? Se você tem um carro, você, né, tem condições de trocar desse carro, por que não trocar? Tá aí, né? Você quer trocar, você tem uma casa e de repente você tem condições de trocar de casa, por que não trocar? Sabe? Não é proibido, em nenhum lugar fala-se que é proibido, muito pelo contrário, isso se chama lei do progresso. Tá? Só que a gente tem que dar o passo conforme a perna. Só que tem pessoas que dão o passo maior do que a perna. A gente já ouve muito falar isso, né? A pessoa tem lá um carrinho, né, velho, aí ela tem lá um dinheirinho para comprar um carrinho melhor um pouquinho. Só que aí ela vai na loja e vê um carro, né, maior. Ela tinha um carro, tinha 20 mil para comprar. Aí ela vê um carro de 40. Aí ela se encanta com aquilo. Pronto, pum, ai, é pra gente isso, aí, né, aguça, né, ela quer aquilo, nossa, é esse que eu quero, é isso que eu quero. E aí, o que que acontece? Tem que fazer financiamento. Ela não precisava, mas tem que fazer financiamento. Aí depois não consegue pagar, aí começa a ficar frustrada porque o IPVA é mais caro, o seguro é mais caro, e aí ela começa a entrar numa paranoia, e aí, gente, isso gera insatisfação, gera conflitos. Tá? Então, assim, é muito cuidado essa coisa né, de estimular os prazeres materiais. Né? Por isso que a gente sempre tem que estar em dois para fazer as coisas. Porque aí se um vai, o outro segura, né? Então, 2 ou 3, né, para um segurar o outro. Essa conduta do consumismo, né, ela é, como eu falei agora há pouco, né, ela estimula os prazeres materiais. A porta larga. Né? E quando a gente se volta muito para essas coisas materiais do consumismo, a gente esquece muitas vezes do lado espiritual, das conquistas espirituais, né? Que a gente tem que desenvolver ainda. Tá? Então, assim, a gente, né, esquece um pouquinho dessas emoções superiores e aí a gente acaba, né, novamente, né, parando lá, um sinalzinho acende para a gente.
né, a gente vai ter os nossos desejos primários é, bloqueados. Ela fala assim, ó, num trechinho muito, muito legal. O ser humano, quando ele não se preocupa com as emoções superiores da vida, encontra-se soterrado sob as forças dos desejos primários. O que são os desejos primários, em primeiro lugar? Desejos primários é as coisas primárias de tudo. É você dormir bem. É um desejo primário de todo mundo. É você estar realizado pessoalmente. É um outro desejo primário. Comer. Gente, desejo primário. Quem não gosta de comer bem? Segurança. Quem não gosta de estar seguro no seu próprio lar, junto com a sua família? Família, né, é outro desejo primário. Então, quando nós passamos o farol vermelho, nós somos multados. Então, quando a gente, né, infringe esses, né, tem alguma coisa, dá o passo maior que a perna, aí a gente acaba se frustrando, né? A gente acaba se frustrando porque a gente tem esses desejos primários, eles são soterrados em nós. Porque o que acaba acontecendo? Quando você faz uma dívida maior que você pode pagar, você acaba perdendo sono. Você soterrou um desejo primário. Né? Você quer comer bem, né? A gente quer comer. Você não pode comer bolo. Aí você vai numa festa e tem aquele bolo maravilhoso lá na mesa que te, sabe, dá água na boca. Você vai lá e come o bolo. Sabe? Então, pronto, você passou o farol. Sabe? Você vai sofrer as consequências. Você sabia que você não podia. Você já, né? Você sabia que você não podia comer. Então, assim, é, tudo tudo é noção do bom senso. A gente tem, nós temos limites. O nosso corpo, ele nos dá sinais do que a gente pode e do que a gente não pode. Tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se frustrar com aquilo que a gente não pode. Porque querer não é poder. A gente já ouve muito falar isso. A gente quer, mas a gente não pode. Tá? Então tem que tomar cuidado, a gente tem que satisfazer. Gente, nós temos limites. Tá? Tudo é lícito, mas nem tudo não convém. Prosseguindo. Ademais dos fatores sociopsicológicos geradores da depressão, é possível acrescentar que se derivam da perda de sentido existencial. Perda de sentido existencial. Perder o sentido da vida é querer ir para o outro lado. É querer ir antes do tempo. E quando a gente está num processo grave, a gente quer ir para o outro lado, sim. Não vai falar que não quer porque quer. Pode ser espírita, católico, protestante, umbandista, budista, o que for. Você pode ter conhecimento que for. Na hora do vamos ver, né? Na hora do vamos ver, você quer ir embora. Você não tem força para rezar. Você não tem força para orar. Você tenta. Você fica lá, Pai Nosso que está aí no céu, e aqui e as palavras não vêm. Você começa a crer em Deus Padre, né? Você começa a salve Rainha. E aí você muda e não, as palavras não vêm, aquela força que você tanto fala, né, que você tanto quer. Quando a gente está bem, gente, é uma coisa. Mas na hora que a coisa pega, né, então você perde o sentido essencial. Então, muitas vezes, né, a pessoa, né, tem aí um relacionamento afetivo que foi desfeito, né, uma separação. Então, isso acaba trazendo um conflito para as pessoas, né? Então isso daí acaba gerando, né, uma perda do sentido existencial. Às vezes a pessoa é traída, né? Então isso daí causa, né, danos para a gente. Mais uma. Quando se cultivam sentimentos agradáveis, o sistema límbico no cérebro ele é acionado, produzindo bem-estar, mantendo a temperatura em harmonia, afetando desse modo todas as funções orgânicas e naturalmente as emocionais. É interessante, né? Como que a gente vai nos lugares, como que a coisa é tão atual, né? Qualquer lugar que a gente vai hoje, a gente não mede-se a temperatura, né? Olha só, mede-se a temperatura, porque a temperatura ela é um fator preponderante, né, do nosso corpo. Quando a nossa temperatura não está de acordo, tem alguma coisa errada. Não é assim? Então, assim, não digo que é uma depressão, mas alguma coisa não está errada. Alguma coisa está errada. Então, assim, quando você está triste,
né? Você tem uma tristeza. A tristeza, ela gera, ela pode ser, ela é uma causa, tá? Mas assim, você tem que tratar aquilo. Quando você está triste, a tristeza é uma motivação para você buscar alguma sensação prazerosa. Porque se você está triste, se você está triste, se você tem alguma coisa que o corpo deu sinal, você vai procurar melhorar. Né? Então, assim, aí você vai procurar um sentimento agradável. Quando você busca um sentimento agradável, o teu cérebro já dispara, né, aquelas coisas que eu não sei o nome, né, mas ativa o sistema límbico, ativa as enzimas, né, e aí a gente sente, né, essa sensação de bem-estar. Então, veja bem, né, o sentimento agradável, muitas vezes ele precisa de uma motivação que não é agradável, né? Para que você possa ter o primeiro. Por quê? Porque tudo depende de nós. Tudo depende de nós. É o primeiro passo que não é você. Agora, quando você já está no processo, aí já é outro papo. Tá? O sistema límbico, tá? Ele é um conjunto de estruturas cerebrais. Mais uma. Por meio das neurocomunicações, a vida ela expressa-se no corpo com as paisagens ancestrais da hereditariedade, das enfermidades infecto-contagiosas, dos traumas de infância, dos distúrbios orgânicos, assim como os conflitos que atormentam o indivíduo, levando à saúde ou aos variados transtornos que lhe afetam a existência. A nossa mente, ela é muito poderosa. Né? Quando ela fala assim, né? Paisagens ancestrais da hereditariedade. Então, nós trazemos dentro de nós registros dessa encarnação, tá? E muitas vezes a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a maior parte dos nossos sofrimentos atuais é dessa encarnação, não é da outra, não. Então, muitas vezes a gente provoca algumas coisas, né, que nos faz mal. Muitas vezes, né, essas coisas elas vêm por algum trauma de infância. Nós somos provocados, né, por algum abuso, né, por alguma... a gente quando criança, a gente vê alguma coisa que não queria ver. Né? Então, isso daí acaba ficando nos registros, fica lá guardado. Né? E aí, com o tempo, a coisa vem à tona. Né? Aí é onde vem os distúrbios orgânicos. Por isso que a depressão, ela vem assim, ó, devagarinho. Demora anos e anos, e muitas vezes ela se rompe. E como que isso aconteceu? É que porque estava guardado lá. Você foi tão traumatizado e às vezes nem percebeu. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Cuida do corpo e cuida do espírito. Porque muitas vezes, né, a gente tem processos cancerígenos, a gente tem câncer, né? Muitos de nós, né, temos esse coiso aí, né? Esse câncer e a gente abuso do álcool, doença do coração, idade avançada, contribuem para a presença da depressão. Então, muitas vezes a gente passa pela enfermidade, tá? E a enfermidade não é a depressão, mas aquela enfermidade pode levar à depressão. Né? Olha como que são as coisas. Às vezes a pessoa tem a tireoide desregulada. Né? Então tem a tireoide, aí ela luta um tempão, né, com os problemas da tireoide. Aí, de repente, ela cai no processo depressivo. Ai, deu depressão. A causa foi aquilo lá. Né? Então, assim, ela tinha doença, às vezes, não é que não cuidou direito. Né? Às vezes, as coisas caminham paralelo. Né? É muito complicado, né? Essa coisa, quando a pessoa está já quando a pessoa tem que passar por determinadas coisas, nós trazemos os nossos registros. Quando nós passamos por determinadas situações, é porque está lá no registro. Tá? E a gente precisa expurgar isso. A gente precisa eliminar o quanto antes. Alguns sintomas de depressão são heranças de reencarnações transatas. Gente, heranças de reencarnações transatas. Quem de nós, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? Quem de nós pode, né, não tem erros e acertos? Né? Então, muitas vezes nós deixamos coisas aí para serem saudadas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque
que acaba acontecendo? Né? Quando a gente traz isso de outra encarnação, né, às vezes a gente fala assim, né, isso acaba entrando no processo obsessivo. Né? Às vezes a gente tem dívidas com pessoas, né, que estão à nossa volta, a gente precisa saldar essas dívidas da melhor maneira possível. Né? A gente tem aquele registro dentro de nós, a gente não sabe por quê, mas a gente tem aquele registro dentro de nós, né? E a gente se sente mal. Às vezes a gente não sabe a causa daquilo, né? A gente não sabe. Aquilo vai se apoderando, aí então a gente, né, vai no centro, a gente começa a fazer um tratamento, né, água fluidificada, passes, a gente melhora, né, e a gente dá um tempinho lá com o nosso amigo, e a gente aprende, e aí depois dos 3 meses a gente volta lá, né, passa de novo no atendimento fraterno, agora eu tô bom, né, agora eu já posso voltar a trabalhar. Aí a pessoa que está fazendo o atendimento fraterno com você, aí vai falar para você assim, olha, não é bom você ficar mais um tempinho, não, dá mais um tempinho. Aí você até dá aquela risadinha, ah, tá, né? Aí você sai de lá e vai, né, vai para cá, fala, ah, mas eu tô tão bem, né? Eu gostaria muito de voltar a trabalhar. Por que ela, né, não mandou eu voltar a trabalhar, né? Né? Será? Né? Aí é onde a gente, né, onde a gente tem que tomar cuidado, porque se você passou no atendimento fraterno, né, e a pessoa que conversou com você, né, falou para você não voltar, porque ela foi intuída para que você continuasse mais um pouquinho, né? E às vezes a pessoa fica com raiva, né? Às vezes a gente sai de lá com raiva porque a gente quer voltar a trabalhar e a gente acaba duvidando até, porque você já está bem. Muitas vezes não está, não. É igual aquela pessoa, né? Você tem que tomar o remédio durante 7 dias. Chegou no 5º dia, né? Você tá, agora estou bem. Agora estou bem, eu não preciso mais tomar mais o remédio e acaba deixando lá os 2 dias de lado, né? Então, assim, claro, se o remédio não está fazendo bem, é uma coisa. Mas se o remédio está, né, tá correspondendo, tem que chegar no 7º dia. Tem que chegar nos últimos dias, né? Então, assim, se você para o tratamento, tá? Principalmente o tratamento de depressão, quando ele volta mais agressivo. Por quê? Porque é uma doença da mente, né? Então, quando a gente tem a doença da mente, né, ela afeta. Até voltar à normalidade, demora, né? Os nossos neurônios, né, são muito delicados. Então, assim, a gente precisa estar bem atento com as nossas terapêuticas. Então, a existência humana, ela sempre transcorre através de erros e acertos que oferecem um saldo correspondente à qualidade das ações por nós praticadas. E só para encerrar, né? Porque senão a gente fica muito tempo conversando, né? Em razão do número volumoso dos depressivos, generaliza-se, por outra parte, a preocupação de diagnosticar-se qualquer fenômeno de tristeza como sendo distúrbio infeliz. Tá? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Muitas vezes a pessoa acha que porque está infeliz, porque está triste, já está com depressão. Não é bem assim. Né? Então a gente, né, a Joana fala assim que a tristeza faz parte do cardápio da saúde, proporcionando momentos de melancolia, né, momentos de reflexão, de falta de interesse por valores que em determinado momento eram portadores de significados e se perderam. Então nós precisamos ressignificar. Esse fenômeno, porém, que é natural em a natureza humana, que o experimenta com certa periodicidade, não se deve prolongar, a fim de não se transformar na dolorosa patologia. Então, todos nós vamos ter momentos, né? Nós vamos ter momentos de depressão, nós vamos ter alguns sintomas de depressão. Né? E a gente tem que lutar para que isso não se torne uma coisa mais grave. Tá? É esse o recado da Joana. Sintoniza, portanto, as tuas aspirações nas propostas de Jesus em torno da vida e da alegria de viver, resultando em saúde espiritual que tomará conta da tua existência, tornando-te realmente feliz. A gente sabe que a felicidade não é desse mundo, mas nós estamos aqui para sermos
felizes. E nós só vamos ser felizes quando nós conseguirmos, né, vencer todas essas dificuldades que nós temos em passar por determinados processos causados por nós mesmos. É isso, recado, gente. Né? Desculpa se eu, às vezes, né, dei assim uma volta a mais, mas que nós possamos refletir aí né, nesse tema tão assim sério, tão oportuno, tão atual e que nos dá arrepio, né, e que só mesmo quem está no processo é que sabe o quanto isso é doloroso. Então, ajudemos aqueles que estão sofrendo pelo processo da depressão. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Uma boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus. Você é médico ou é professor? Obrigada, Polizel, obrigada, viu? Atrasei um Muito pouquinho, tá? interessante, viu? Suas colocações, muito oportunas. Caiu até o E, celular, Moscoso. pois é, muito oportunas, e nós temos que perseverar mesmo, né? Com as pessoas que sofrem a depressão. E quem da família já não teve um caso, né? Não, demais, né? Quase praticamente todos. E é importante nós nos colocarmos na condição de acolher, né? Eu estou aqui, né? Estou aqui, Sim. pode confiar, vou seguir esse caminho e vou te ajudar, né? E a doutrina está cheia de recursos, né, para tratar a depressão, mas não pode esquecer o tratamento médico, como você muito bem colocou aí. Muito obrigada, viu, policial? Muito obrigada Eu, mesmo pelos seus esclarecimentos aí, tá? eu que agradeço, né? Quem sou eu para falar muita coisa, né? Mas Joana, não tem jeito. Verdade, verdade. Mas foi muito oportuno. Cleide, vamos fazer as vibrações e a prece final, tá? E, pessoal, nesta noite também nós temos aí o desencarne, né? O falecimento, o desencarne da sogra do Luiz Antônio, da mãe da esposa dele. E então nós vamos lembrando também dela, né, e rogando aí a Jesus, aos espíritos protetores que a acolham no plano espiritual e também confortando a família. Que a família fica, a tristeza a gente sabe que ela vem mesmo, a falta, mas com muita fé em Deus, a gente vai entendendo esta separação. Importante entender para não sofrer uma situação assim muito prolongada. Então vamos dirigir as nossas preces para o nosso querido Luiz Antônio e a Vera, sua esposa, e também todos os familiares envolvidos, porque a dona Ambrosina, que ela chamava, se não me engano, não é, Moscoso? Como é que ela chamava? Ela era muito querida, tá, gente? Muito querida mesmo. Cleide, vamos então fazer as vibrações? Não esqueçam, meus amigos queridos, que no momento da vibração, acompanhe quem está fazendo a vibração, porque é o momento que nós recebemos o passe, é o momento que as nossas águas são fluidificadas, tá? Então, vamos acompanhando mentalmente as palavras que a Cleide vai falando, vai direcionando, tá? Para que todos nós, dona Brasilina, isso, obrigada. Então, para que nós possamos receber todas essas bênçãos que vêm do alto na segunda-feira, como se estivéssemos mesmo na casa espírita natalício de Jesus, tá? Vamos lá então, Cleide, por favor? Sim. Então, vamos acalmar nossos corações e refletir nesses ensinamentos tão apropriados nessa noite. Muitos ensinamentos, esclarecimentos tão importantes para o nosso dia a dia na sociedade atual, onde as pessoas caminham de forma assim desenfreada no consumismo, esquecendo-se muitas vezes do desenvolver espiritual, da evolução nossa espiritual.
Vamos agradecer as orientações de Joana de Ângeles sobre a importância, né, dos cuidados da alma, para que nunca esqueçamos que somos espíritos buscando o nosso aprendizagem, a nossa evolução, e que devemos sempre fazer isso de forma amorosa, amando o nosso próximo, fazendo caridades, respeitar o outro que age, que pensa diferente da gente, e principalmente perdoar e orar, porque a oração é uma cura. E depois dos agradecimentos, né, dos ensinamentos, vamos vibrar com todo carinho para toda a humanidade, para que todos busquem o melhor de si e todos doem e recebam muito amor. Vamos vibrar por aqueles que estão doentes, para que eles melhorem, aqueles que estão desamparados, para que sejam amparados, para aquele que está sem abrigo, aquele que está desempregado, para aqueles que estão aflitos, que estão nesse processo depressivo que a gente tanto aprendeu hoje à noite, né, com o nosso colega falando. Vamos vibrar com muito carinho para o nosso colega Luiz Antônio e sua esposa Vera, pelo desencarne, né, de seu familiar, para que possa caminhar na luz e que seja bem recebido no plano espiritual. E assim, depois de tanto ensinamento e vibrarmos para todas as pessoas e para nós mesmos, vamos pedir para que o nosso anjo da guarda, nossos mentores queridos, nos orientem e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Obrigada, Cleide. Todos estão bem? Todos? Então, um beijo muito amoroso no coração.